BI, mas o BI, tá? Então, o que é o BI? Então, o BI é uma maneira de trabalhar a base de dados para facilitar as tomadas de decisões, tá? Então, quando eu estou trabalhando com BI, é isso que eu tenho que pensar. Eu vou pegar os meus dados, todos esses dados vão estar de uma maneira meio solta dentro do meu programa, né, dentro da minha base, e a partir daí, eu vou começar a tomar minhas decisões, certo? Muito bem. Então, o BI trabalha com diversos Porque ele tipos. é diferente BI de Power BI? Sim, porque o Power BI ele é um programa, né? Ah, é? Isso, o Power BI ele é um programa. E o Ah, BI, porque o que quer dizer BI, né? BI quer dizer inteligência de negócios. Business Intelligence. Isso. Então, o que acontece, né? Eu posso fazer um BI utilizando Excel. Eu não preciso fatalmente estar no Power BI. Mas o Power BI, ele é um programa Ah, que vai te facilitar essa ação, certo? Tá? Ficou claro isso ou não? sim. Beleza. Então eles trabalham com diversos tipos de arquivos. Então, dentro dele eu posso trabalhar com um CSV, eu posso trabalhar com JSON, eu posso trabalhar com PDF, eu posso trabalhar com TXT, eu posso trabalhar com XLS, que é do Excel, e por aí vai, tá? Então o que acontece? Eu preciso primeiro ter uma base, né? Então eu tenho essa base aqui, ó, que está mostrando para mim, né? Essa base está me mostrando o seguinte, ó. Está me mostrando a data, o ID de venda, o ID do produto e a quantidade que eu tenho. E aqui nos produtos eu tenho o ID do produto, eu tenho a descrição e eu tenho o preço, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu preciso dessas duas bases, dessas duas tabelas e fazer com que elas se conversem, certo? E para tanto, eu tenho que sempre lembrar o seguinte, ó. No BI se trabalha com basicamente dois tipos de tabelas. Quais são elas? Nós chamamos de tabela fato e a tabela dimensão. Certo? Uhum. Bom, então vamos lá. A minha tabela fato é onde realmente acontecem as ações. Certo? Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar uma outra data igual aqui, só para não ter problema. Dia 2/9, dia 3/9, dia 5/9. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou fazendo isso, tá? Mas vamos lá. Uhum. Bem, então é o seguinte. No dia 2 de setembro de 2022, eu fiz uma venda, tá vendo, ó, do produto 3 e foram vendidos 13 produtos. No mesmo dia 2, né, foi feita uma segunda venda, tá? Essa venda foi vendido o produto 6 e eu vendi 5. Então aqui é onde eu registro os dados, certo? E aqui, o que acontece, ó? Ele mostra para mim, então isso aqui é o fato. Então aqui acontecem as ações, tá?
Então eu falo que o fato é o quê? É a tabela que registra as ações feitas. É só ações, né? Porque ações feitas é redundante. Certo? Entendeu isso ou não? Tô compreendendo aqui. Vamos em frente. Então, qualquer coisa você pergunta. E a tabela dimensão, ela indica, vou colocar entre aspas porque não é bem isso, tá? O tamanho das informações que podem ser analisadas. Então, vamos entender isso aqui. A minha tabela em dimensão, ela está me dando o produto. Então, essa loja aqui, ela só vende esses produtos, ó. Camisa, camiseta, saia, calça, tênis e shorts, tá? Uhum. Então, nesse caso, eu não posso vender coxinha. Por quê? Porque não tem coxinha nessa minha tabela. Sim. Então, a minha tabela de dimensão me dá dimensão de produtos que eu posso vender. Certo? Entendeu? Sim. Beleza. Agora vamos dar uma olhada aqui na vendas, ó. Então, esse D, ó, é o identificador do produto, tá vendo? Ó? Então, produto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja, ó, eu tenho o produto 3 aqui, eu tenho o produto 3 aqui, eu tenho o produto 3 aqui. Então, foram vendidos várias vezes o produto 3. Então, para eu poder realmente fazer a venda, como que você faz uma venda efetivamente? Como que você sabe que você fez uma venda efetivamente? Bom, no final lá do pedido, quando você emite a nota fiscal, Exatamente, né? entrega, né? Sim, então isso é o que aconteceu, é um fato, Uhum. tá? Você não cadastra uma venda que não existiu, correto? Sim. Ótimo. Mas você chega lá, por exemplo, no estoque e você vai colocando quantos produtos vendeu aqui, ó. Então posso colocar assim, sei lá, estoque. Ah, eu tenho 100 camisetas, 100 camisa, 200 camisetas, 300 saias, entendeu? Então, isso daqui você pode vender. Você pode vender até 100 camisas, até 200 camisetas, até 300 saias. Por quê? Porque essa é a dimensão que você tem. Entendeu? Entendi. Agora, a tabela fato, ela só vai existir quando realmente aconteceu alguma coisa. Quando realmente foi feita a venda. Daí você vem aqui e você vai registrando. Então, quando essas duas tabelas elas se conversam, o que vai acontecer? Você vai ter uma tomada de decisão. Para quê? Para você saber o seguinte, ó, qual produto que eu estou vendendo mais? Qual o produto que está saindo menos? Qual é a minha média de venda? Qual é a minha soma de produto vendido? Enfim, eu começo a fazer várias ações aqui, trabalhando com essas duas tabelas. Certo? Uhum. Beleza. Então, a primeiro momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e montar a minha base de dados, certo? Que é o que? Então, o que seria as minhas premissas aqui? Ó? Minha premissa é o ID do produto, a descrição e o preço. Certo? É isso que eu tenho como premissa. E a partir daqui, eu vou fazer minhas análises. Eu vou fazer minhas análises pegando a quantidade de produto que eu vendi e depois o faturamento total. Mas calma aí que a gente vai chegar lá. Bom, até aqui alguma dúvida? Não, Tá, tranquilo. então vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui no menu arquivo, salvar como, para ficar fácil para a gente poder buscar. Então eu vou vir aqui na área de trabalho e eu vou dar o nome disso daqui de ETL1. Pronto. Agora eu posso fechar isso aqui, que eu não vou mais trabalhar com ele. Então agora eu vou abrir o Excel do nada, tá? Então veja, agora nós vamos falar um pouco sobre o ETL. Então o ETL é uma sigla em inglês que quer dizer o quê?
extração, tratamento e leitura de dados, certo? Então, uma das coisas que é muito comum, pessoal, explicar, falar do BI é sobre ETL, tá? Que é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, vou abrir aqui a minha tabela. E o ETL, certo? Uma nota aqui para a gente poder entender. Nota. O ETL é feito basicamente no Power Query. Certo? Então, eu vou ter aqui o meu Excel. Tá vendo? Então, abriu aqui o Excel. E agora eu vou começar a fazer o ETL. Só que eu não vou fazer o ETL no Excel. Eu vou fazer o ETL no Power Query. E como que eu faço isso? Ó? Eu venho aqui em dados, certo? E vou vir aqui onde está escrito, ó, obter dados. Vendo? Então deixa eu mostrar aqui, ó. Coisa que eu uso todo dia. Então, né? Obter dados, beleza? Então, Sim. bom, então isso aqui você já conhece, né? Então vou vir aqui ó, no obter dados de arquivo da pasta de trabalho. E onde que eu vou buscar essa informação? Eu vou buscar essa informação dentro da área de trabalho. Então, cadê o ETL 01? Vou esperar ele carregar a informação aqui para mim. Ó. Então, vou pedir para selecionar as duas consultas, produto, agora as duas tabelas. E vou pedir para transformar os dados. Beleza. Então, eu tenho aqui ó, a minha coluna de produto e a minha coluna, minha consulta de venda. Certo? Certo. Beleza. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer essas duas tabelas conversarem, tá? Então, se você já conhece isso daqui, você sabe mexer com Power Query, beleza? O básico, né? Aquilo do dia a dia que eu uso para transformar de CSV para texto, né? Muito bem, então vamos lá. Então vamos começar fazendo o seguinte, fazer essas duas consultas conversarem. Então vamos lá. É importante você lembrar que agora muda-se o nome. Eu não trabalho mais com tabelas aqui, eu trabalho com consultas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero falar para ele que essa tabela aqui, preço consulta, acho que já está tranquilo. Aqui não tem, só vou fazer o seguinte, ó. Esse preço aqui, ó, eu vou pegar e vou transformá-lo em moeda, para ficar mais fácil. Eu acho que eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou trabalhar com ele lá no Power Pivot, para você entender um pouquinho melhor. Tá? Então, beleza. Então, fiz aqui. Agora, eu venho aqui, ó, no arquivo, né? Opções de configuração, opções de consulta. Por que eu estou entrando aqui? Porque eu não quero só trazer a tabela dinâmica. Eu quero trazer só os dados, tá? Então, como que eu faço aqui, ó, para trazer os dados? Eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui no arquivo, opções de configurações, opções de consulta. Agora, isso para quê mesmo? Para eu poder trazer só os dados, não a planilha, tá? Então aqui, ó, você vai notar que ele está aqui para mim, ó. Configurações de carregamento de consulta. Então o que eu quero fazer, ó? Especificar as configurações de carregamento. E nota que eu não estou pedindo para carregar em planilha. Eu estou pedindo para carregar no modelo de dados. Certo? Tá? Então vou dar um OK e a gente vai ver o que é isso. Tá? Ó. Agora eu vou pedir para fechar aqui.
E nota o seguinte, ó. Ele fez o carregamento dos dados ali para mim, tá? Tá vendo que ele está carregando os dados, Uhum. mas ele não vai mostrar uma planilha. Tá vendo, ó? Por que que ele não mostrou a planilha? Porque a minha planilha, as minhas informações, elas estão dentro do modelo de dados. Elas não estão na Excel propriamente dito. Certo? Agora eu vou começar a trabalhar esses dados. E como que eu faço isso? Eu vou entrar no Power Pivot. Então o que que é o Power Pivot? Tá? Então o Power Pivot, então ó, o ETL a gente já fez, né? Você falou que conhece, então tá tranquilo. Então o Power Pivot, o que que ele é? Ele é a ferramenta para relações e criações de medidas dentro do Excel. Certo? Uhum. E como que eu faço para entrar nele? Tá? A primeira coisa eu tenho que ver se a minha máquina tem ou não o Power Pivot. Tá? Então eu vou vir aqui ó, só para a gente poder entender. Vou aqui no suprimentos, vou tirar só para a gente ver como é que funciona. Tá? Ó, nota que aqui em cima ó, eu não tenho Power Pivot. Tá? Então eu quero habilitar. Como que eu faço isso? Vou aqui no arquivo, opções e vem aqui ó, em suplementos. Tá? Será que eu tenho aqui nesse notebook? Então, todo Excel tem, tá? Ele pode estar desabilitado, mas ele tem que ter, mas ele tem. Arquivo. Ó, opções, vamos lá. Ó, arquivo, aí você vai lá em opções. Opções, é o mais? Isso, mais opções. Opções, tá. Aí aqui ó, você vai em suplementos. Suplementos, né? Isso. Depois que você for em suplementos, você vai vir aqui embaixo, ó. Suplementos com. Suplementos com. E vai clicar no IR. No IR? Isso. Aí você vai clicar aqui, ó. Microsoft Power Pivot for Excel. Pronto. Aqui apareceu 4 em Query, Microsoft Data Streamer for Excel, Power Map não, e Power Pivot. Só habilita o Power Pivot. O restante a gente não vai usar. É? Aí, ok. Ok. Prontinho. Então agora, olha o que acontece aqui, ó. Aqui em cima, habilitou para você a ferramenta Power Pivot, tá vendo? Ó? Isso. Beleza. Agora o que acontece? Eu vou pedir para gerenciar meus dados. Por quê? Porque os meus dados já existem. Eu criei isso como consulta, ó. Então eu vou vir aqui no gerenciar. Espera um pouquinho. E ó, ele vai abrir para mim os dados. Certo? Uhum. Beleza. Então, nota, ó, que o que ele trouxe aqui para mim, ó? Ele trouxe a consulta produto e a consulta vendas. Certo? Ok? Sim. Beleza, então vamos lá. Note que a opção da minha consulta aqui, ó, data, ela tá com data e hora. Eu não quero hora, eu quero só a data. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui em cima dele. E aqui, ó, no formatar, eu vou pedir para colocar apenas dia, mês e ano. Pronto, já deu uma arrumada. Uhum. E uma coisa que é importantíssimo você trabalhar é que nota que eu tenho aqui, ó, um monte de data, correto? Sim. Então, eu sempre vou ter que fazer um filtro para isso, certo? Aí o que a gente faz? A gente vai criar uma tabela de data para ele, certo? Por que eu preciso, ou melhor, uma consulta de data? Porque daí, quando eu estiver trabalhando, ele consegue saber para mim quais são as datas únicas, certo? E como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui no Design e vou vir aqui, ó, dentro do Design, aqui nessa opção, ó, tabela de data, tá vendo? Sim. Pronto. Só clicar no novo
e ele vai criar uma tabela de data para mim automaticamente. Só esperar. Olha lá, ó. Já criou, certo? E o que é importante a gente notar? Ó, também vou pedir aqui para colocar, né, como dia, mês e ano, né, para ficar igualzinho o outro lá. E veja que ele pegou para mim, ó, 1/1 de 2022. Por que que ele pegou 1/1 de 2022? Porque na minha tabela venda, meu primeiro ano é 2022. Certo? Mas ele dividiu ali por data, dia. Sim. Esse comando você que direcionou para ele fazer? Não, ele faz sozinho. Quando você coloca lá a tabela data, ele faz tudo. Caramba, mano. É. Depois a gente vai ver por que isso, tá? Não, eu falo assim, porque eu já pensei no que eu uso, né? Por exemplo, eu tenho planilha que eu tenho que ficar. Ele vem do CSV lá, a data sem barra, por exemplo, né? Sim. Aí tudo eu uso a fórmula, o extrair texto lá, ano, mês e dia, depois eu tenho que concatenar. Nossa. Isso aí me ajuda em alguma coisa? Cara, então, é que você tá. É que você faz ele. Dá pra você extrair e bom, a gente vai fazer algumas ações dentro do. Como é que é? Do Power Query que dá pra você montar automaticamente. Ah, tá. Entendeu? Porque é que assim, você teria que pegar um CSV e depois se quiser, né, lógico, né, eu vou te mostrar como é que você faz para abrir o CSV dentro do Power Query e depois você vai trabalhando. O que acontece? Nesse primeiro momento não vai te ajudar. Por que não vai te ajudar? Porque esse daqui, tá vendo que ele pegou a data aqui, ó? Sim. Por que ele pegou 2022? Porque ele viu aqui na minha tabela de vendas que o meu primeiro ano é 2022. Tá? Aí tem que pensar o seguinte: todo esse processo você tem que fazer lá no Power Query para criar a extração de dados para depois fazer isso no Excel. Certo? Certo. Beleza. Bom, então agora o que eu tenho? Ó? Eu tenho aqui, ó, produtos, eu tenho vendas e tenho calendário. Certo? Ok? Antes da gente continuar, eu preciso falar pro Power Pivot que essas três tabelas elas estão se relacionando. Como que elas estão se relacionando? Por exemplo, ó, o campo date aqui, ó, vou trocar aqui para data, para ficar mais fácil para a gente poder entender. Ó, o campo data aqui, ele tem que se relacionar com essa data. O campo ID produto tem que ser relacionado com esse ID produto aqui, tá? Para a gente poder trabalhar. Então você faz isso aqui, ó, vem aqui na exibição de diagrama, vem aqui na parte superior, tá? E aí você vai notar, ó, que eu tenho as três tabelas, ó. Certo? Sim. A de produtos, de vendas e o calendário. Isso. Tá. Aí o que eu tenho que lembrar? Essa minha tabela de vendas, essa é a minha tabela fato. Olha o que vai acontecer, ó. Vou pegar aqui o ID produto, vou clicar nele e vou arrastar até o ID produto aqui. Pronto. Você consegue reparar que tem um aqui e um asterisco aqui? Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Um para muitos. Ou seja, eu tenho um produto aqui apenas, tá? Um produto de cada, e eu posso vender esse mesmo produto várias vezes. Sim. Tá? Vou fazer a mesma coisa com data, ó. Venho aqui e trago a data. Prontinho. Nota que ele colocou também, ó. Um para muitos. Ou seja, aqui eu vou ter apenas uma data para cada dia, porém a minha venda pode ser feita várias vezes. Várias vendas num dia só. Entendeu esse processo aqui? Eu estou compreendendo, assim, só não estou entendendo muito a função disso aí, mas vamos ver onde ele vai levar, daí pode ser que eu vou entender melhor. Tá. A função disso aqui é porque essas três tabelas têm que conversar. Entendeu? Tá?
Porque por enquanto, antes de eu fazer isso, nenhuma delas estava conversando. Elas estavam perdidas. Então vamos entender o que a gente fez aqui, ó. Ó, vou voltar na exibição de dados. Aqui, tá vendo? Aqui eu tenho, o problema é que aqui não dá para aumentar. Eu tenho a quantidade e eu tenho o produto. Então o que eu quero fazer? Eu quero saber o valor do produto, correto? Tá? Eu quero saber quanto que vale o produto 1, quanto que vale o produto 2, quanto que vale o produto 3 e por aí vai. Lá no Excel eu faço um PROC-V, não é isso? Igual ao PROC-V. Isso. Aqui eu não preciso. Aqui eu faço o seguinte, ó, quer ver? Ó? Eu vou pegar, vou clicar aqui em cima do adicionar coluna, tá? E aqui, ó, na barra de fórmula, eu vou colocar assim, ó. Aqui na barra de fórmula eu vou colocar assim, ó. Valor, oh meu Deus do céu. Valor, espaço, produto. Deixa eu voltar aqui a tela para você, ó. Então eu coloco valor produto, tá vendo, ó, que ficou ali? E tem que ficar desse jeito. Aí eu vou escrever assim, ó. Related, tá? Já mostro para você que ele tá chatinho aqui. E dentro dele, eu vou pegar aqui, ó, produto preço. Ó, então deixa eu mostrar aqui. Tá vendo ali, ó? Então ele fala o seguinte: valor do produto igual, estou relacionando da tabela produtos o campo preço. Certo? Entendeu ou não? Entendi. Agora, quando eu der o Enter, olha o que ele vai fazer. Ó. Olha lá. Ele já trouxe o produto aqui para mim de cada uma dos códigos. Tá vendo aqui, ó? Então vamos ver, ó. O ID produto 6 vale 45. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, ó. Vale 45. Tá? Ó. Entendeu por que eu fiz isso? Porque agora essas tabelas elas estão conversando. E esse é o processo para que isso aconteça. Isso. Power Pivot. Power Pivot, sim. Se eu não no Power Pivot, dá para fazer no Power Query, dá, mas ele é mais chatinho de fazer. Entendeu? Você teria que fazer uma mesclagem de coluna, aí fica um pouco mais chato. Entendeu? Aquele trabalho que você faz no dashboard já é para outra finalidade. De juntar lá as planilhas lá e tal. Então, porque ali dá para você fazer também, entendeu? É que no dashboard, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dados e vai fazer com que eles sejam mais fáceis de trabalhar. Entendeu? Bom, agora eu preciso fazer o faturamento aqui, ó. Certo? Então, lá no Excel, o que eu faria? Eu colocaria igual ID, quantidade multiplicada pelo preço. Sim. Certo? Só que eu colocaria, sei lá, A1 multiplicado por A2, por B2, não é isso? É. Ótimo, aqui você não pode fazer isso, tá? Então, como que eu faço? Eu vou criar uma coluna calculada, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, né? Vou escrever lá, faturamento, sempre 2 pontos igual. Se você não colocar 2 pontos igual, ele não consegue entender. E o que eu quero, então? Eu quero pegar da tabela vendas, eu quero pegar a quantidade e multiplicar da tabela vendas, pegar o preço. Opa, valor produto, eu coloquei aqui, né? Ó. Prontinho. Ele fez para mim linha por linha de uma vez. Tá? Lá no Excel teria que fazer um por um, depois arrastar. Aqui não. Aqui ele já faz automaticamente. Ele multiplicou o primeiro 55 vezes 13 ali. Isso. Tá. Ok? Então agora nós vamos falar sobre a medida. Então o que é a medida? Medida são os cálculos usados dentro do BI. A linguagem utilizada é a DAX.
certo? Então, quando eu estou fazendo uma medida, eu estou usando uma linguagem chamada DAX, tá? DAX. Isso. E as medidas são usadas para criar relatórios das informações. Certo? Então vamos lá para a gente poder entender, né? Eu vou pegar aqui, ó, vou subir um pouquinho só para você entender uma coisa. Aqui, tá vendo, ó? Essa parte aqui em cima, eu só preciso dos campos, mais nada. Essa parte aqui embaixo, ó, parece uma tabela do Excel, é nela que eu vou criar as medidas, certo? E a medida, ela sempre tem que ter um nome. Então vou colocar aqui, por exemplo, eu quero saber o faturamento total, tá? Certo? Então você vai escrever aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos colocar aqui. Faturamento. Vou colocar FAT total que é mais fácil. FAT total. Tá? Eu já mostro pra você aí que ele tá meio chatinho aqui. 2 pontos igual. Aí eu tenho que fazer aqui pra ele. Então, ó, nota que eu coloquei o nome dele aqui, ó, faturamento total. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar assim, ó, igual sum. Gente, que chatice esse negócio que ele não fica onde eu quero. Igual sum, que é uma soma. Soma do quê? Da tabela vendas, o campo faturamento. Ó. Pronto. Aí ele vai dar para mim a medida do total faturado, ó. Certo? E aqui, logicamente, é moeda, né? Uhum. Pronto. Olha lá, ó. Certo? Então, quando eu vim aqui, ó, e coloquei a soma dele, ele deu para mim, ó. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui para você ver. Então, ó, olha lá. Conseguiu enxergar aí? Uhum. Beleza. Então, o que que eu falei para ele fazer aqui, ó? Eu falei para ele pegar para mim da minha tabela faturamento total, da minha tabela vendas, pegar apenas a coluna faturamento. Certo? Mas esse FAT total aí é uma fórmula, né? Você já sabia ela. Não, esse FAT total é o nome que eu tô dando para ela. Ah, tá. Entendeu? A fórmula é quando começa igual ali, ó. A soma da planilha vendas, você quer o faturamento. Isso. Esse FAT total é o nome que eu tô dando para ela. Porque o que que acontece, né? Eu tenho que saber o que que eu quero buscar. É, igual você fez com o faturamento, então. Isso, tá? Agora vamos dizer o seguinte, eu quero saber o meu total de vendas. Tá? Eu quero saber quantas unidades eu vendi. Então eu vou vir aqui, ó, eu coloco na linha de baixo e escrevo lá. Total de unidades vendidas. Tá? Deixa eu vir aqui de novo, né, para aumentar. E aqui no Power BI, no Power Pivot é sempre assim, ó, 2 pontos igual. Ah, tá. Aí o que que eu vou colocar aqui para ele trabalhar? Vou colocar assim, ó. Soma do que? Da tabela venda da quantidade, ó. Pronto. Certo? 3.543. Tá? Isso, então essa é a quantidade de vendas que eu fiz, tá? Certo? Certo. O que mais eu posso fazer aqui? Eu quero saber o meu ticket médio do faturamento. Então eu coloco assim, ó. Né? Ticket médio do faturamento. Então, se é o ticket médio, é uma média. E a média é average. Certo? Uhum. Agora veja bem,
eu já tenho aqui, ó, vamos fazer o seguinte aqui, average mesmo, eu quero pegar o faturamento. Olha lá, ó. Por que não pegou o faturamento? Ah, tem que pegar tabela vendas e faturamento. É isso, senão vai dar errado. Pronto. Ó, então eu já peguei o faturamento dele, ó. Olha lá. Então, meu ticket médio é esse. Certo? Ó. Até aqui alguma dúvida? Não, de boa. Tá. E se eu quiser fazer assim, ó, eu quero pegar agora o ticket médio da minha quantidade vendida. É a mesma coisa, então eu coloco assim, ó, né? Ticket médio, unidades vendidas. Aí 2 pontos igual. Aí o que eu vou colocar aqui? Vou colocar average de novo, tá? E vou pegar da tabela vendas a quantidade. Nota que não é difícil, tá? Só que aqui, ó, eu vou diminuir as casas decimais, ó, não quero tudo isso, eu vou diminuir aqui, ó. Pronto, 2 casas decimais tá bom. Certo? Certo. Muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o meu comparativo de vendas do ano anterior, tá? Que daí, para fazer o comparativo do ano anterior, eu vou utilizar o que nós chamamos de year over year. Você conhece, né? Year over year. Isso. Então, como que eu faço o comparativo do year over year? Eu tenho que pegar a minha data atual e comparar com um período anterior. Certo? Então vai ser sempre assim, eu pego a minha data, meu período atual, minha data atual, e pego um período anterior, que pode ser um mês, um dia, um ano, quanto eu quiser. Certo? Uhum. E para fazer esse tipo de dado, nós vamos trabalhar com o Calculate. O que é o Calculate? É uma medida que mimetiza o soma-C do Excel. Certo? Tá? Bom, só que no Excel tem que ter o quê? Eu tenho que ter eu tenho que criar toda a tabela, eu tenho que colocar qual que é o campo de valor que ele vai procurar, depois eu tenho que falar para ele qual é o critério, depois eu tenho que falar para ele qual é a coluna, tá? Aqui eu não preciso fazer isso, eu só preciso falar para ele qual é o campo que eu quero e qual que é a expressão que eu vou usar, certo? Então vamos lá para a gente poder entender aqui, ó. Então eu quero saber o seguinte, ó. Eu quero vir aqui e vou colocar assim, né? Total year over year, tá? Então, 2 pontos igual. Eu começo então com o calculate. Quando você coloca o calculate, a primeira coisa que ele vai pedir para mim é um filtro, ou melhor, uma expressão. Expressão aqui nesse caso é um cálculo. Como eu já tenho o faturamento total, já está calculado, eu só pego aqui, ó, abro o colchete e coloco aqui, ó, faturamento total. Pronto. Certo? Eu não preciso fazer de novo o cálculo, igual SAM, tal, tal, tal. Por quê? Porque ele já entende que eu tenho o cálculo para esse faturamento total. Que já não é mais uma coluna ali, é o total ali, os 382 mil ali. Isso, exatamente.
certo? Sim. Aí agora ele vai pedir para mim o filtro. E aqui eu vou colocar então ponto e vírgula, né? Agora o filtro vai ser um cálculo que eu faço para pegar o valor anterior, tá? Que é o date ADD, tá? Esse date ADD, ele faz o quê? Ele faz um comparativo para mim das tabelas que eu quero. Então o que, que eu quero pegar aqui? Ó? Eu quero pegar o calendário data, que é a minha data aqui. Depois ele vai perguntar o número de intervalo que eu quero. Como eu quero o ano anterior, eu vou colocar menos 1. Entendeu? O ano anterior. Isso. Porque, ó, ele não vai pegar para mim. Eu não estou falando para ele que eu tenho que pegar o ano. Sempre pegando uma. Eu estou fazendo um comparativo aqui com o ano anterior. Sim. Ótimo, então eu tenho que falar para ele pegar o anterior. Entendeu? Aí, esse menos um é exatamente isso? Isso, exatamente isso. Oh. Se eu quero o ano posterior, eu coloco só um, tá? Daí ele vai perguntar como que eu quero exibir esse intervalo. Eu quero exibir esse intervalo como year. Deixa eu ver se eu colocar aqui direto year, se ele vai apresentar para mim. Ó. Year, olha lá. Ó. Pronto. Olha lá que legal. Certo? Se eu colocar month, ele vai mostrar para mim o mês anterior. Isso. Se eu colocar day, ele vai colocar o dia anterior, tá? Então, olha lá, ó. Então ele fala que o meu total do ano passado foi esse valor aqui, ó. Até aqui, quer perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Tô acompanhando ali o raciocínio aí. Muito bem. Bom, depois que eu fiz isso daqui, o que, que eu vou trabalhar? Eu vou pegar e vou fechar, né? Porque eu já terminei o que eu quero. Então venho aqui, fecho. Espera um pouquinho. Pronto. Agora é só começar a manipular isso daqui. Então, aqui nessa minha planilha, eu vou chamar essa planilha de análises. Certo? Lembrando que isso daqui é a parte mais chata que eu tenho. Que é para eu saber o que, que eu quero. Então o filtro que eu vou fazer aqui, o filtro, oh meu Deus, será por ano, tá? Que eu vou buscar. E as minhas análises, o que, que eu quero de análise? Eu quero saber então, por exemplo, né? Pegar o ano, né, total por produto vendido. Então vai ser a unidade. O total por vendas. Então aqui vai ser o meu valor monetário. Eu quero saber a minha média de produtos vendidos. Tá? Eu quero saber a análise, né, anual e ano anterior de produtos por mês. Acho que eu vou colocar isso, então, anterior de produtos por mês. Isso aqui vai ficar um pouquinho grande, mas dá pra gente poder entender. Eu quero saber a minha média de produtos, média de valor vendido. Então, e eu quero fazer um cartão para total vendido e o total de unidades vendidas. Certo? Uhum. Muito bem. Então aqui agora nós vamos fazer os gráficos depois a gente poder entender. Então o que, que eu quero de total de unidade de produto? Eu quero colocar aqui por barra
O total por venda vai ser uma coluna. A média de produtos também vai ser uma barra. Aqui vai ser uma cópia relativa. Depois a gente vai entender o que é isso. E aqui eu vou querer também um gráfico de barra. Vamos colocar um gráfico de árvore. O total vendido vai ser um cartão. E o total de unidades vendidas também vai ser um cartão. Beleza. Agora preste atenção. Nota que eu não tenho nenhum dado aqui, ó, para fazer a tabela dinâmica, tá vendo? Sim. Por quê? Porque os meus dados, eles estão na minha modelagem de dados, certo? Então, para eu fazer a tabela dinâmica, eu tenho que fazer o seguinte, ó, vim aqui no inserir, ó, vou puxar uma linha aqui, né, ó. Vou aqui no inserir, tabela dinâmica, e vou falar para ela, ó, que tem que ser usar o modelo de dados aqui, ó. Beleza, aí eu vou dar um OK. Pronto. E uma coisa que você tem que reparar é isso aqui, ó. Nota que, tá vendo que não tem nenhuma linha cinza aqui, ó, embaixo? Isso quer dizer que essas três tabelas, elas estão trabalhando como uma só. Entendeu? Entendi. Ó, então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui no Excel. Ó, então eu quero o total por produto vendido. Então o nome do produto está aqui, ó. Ó, descrição, vou colocar aqui na linha. E onde que está o total vendido? Está aqui, ó, no faturamento total, que está dentro de vendas. Pronto. Olha lá, ó. Ele já conseguiu montar para mim a tabela. Por quê? Porque as duas tabelas aqui estão relacionadas, ó. Ficou claro ou não? Bom, vamos lá. Tá, isso porque a tabela, elas estão todas ali, como é que fala? Relacionadas. Relacionadas, tá, beleza. Entendeu? Então veja, aquele processo que a gente fez a princípio foi o quê? Foi juntar as tabelas para que depois elas pudessem trabalhar automaticamente. Cara, isso é muito bom, hein, meu? Sim, isso aqui é maravilhoso, né? Só que o que acontece? Se você não entende a criação, a construção da sua base de dados, você não chega nisso. É esse que é o grande problema de todo mundo que faz Power BI, tá? As pessoas fazem o processo apenas do bonitinho, do gráfico, e não conseguem entender o que está fazendo. Porque não faz esse processo todo. Aí o que acontece? A pessoa faz uma tabela enorme com um monte de dado, sendo que ela não precisa. Você viu, ó, que eu só tenho duas tabelas com poucos dados, só que por eu saber como fazer essas tabelas conversarem, elas juntam automaticamente, tá? Bom, então vamos lá. Agora o que eu quero? Eu quero saber, ó, aqui é o seguinte, né, faturamento total, olha eu errando aqui. Aqui é a unidade vendida, então, ó, vou vir aqui, vou tirar e eu quero a unidade vendida. Pronto, agora tá certo. Ó. E uma coisa que é sempre importante você notar aqui dentro da tabela dinâmica é o rótulo de linha, tá vendo? Ó? Eu tenho que falar o que é isso. Isso aqui são produtos. Ah, sim. Tá? Bom, aí eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o total por vendas. Então aqui unidades vendidas vai ser a mesma coisa. Ó. Seleciono, dou um Ctrl C, pulo uma coluna. Aí aqui eu só vou trocar, né? No lugar de unidades vendidas, vai ser o total faturado. Pronto. A média de produtos vendidos. Eu também já tenho a média de produtos vendidos. Quer ver? Ó? Então, um Ctrl C aqui. Pulo uma coluna. E aqui eu vou colocar o quê?
eu vou colocar no lugar de faturamento total, eu vou colocar a média. Cadê? Ó, ticket médio de faturamento. Certo? Certo. Difícil ou não? Cara, é bem complicadinho. Qual que é a dúvida aí? Vamos lá. Não, não, é mais a execução mesmo, né? É entender o conceito Sim. e execução, né? Porque o que que acontece, né? Quando eu estou trabalhando com uma tabela dinâmica, né, como eu estou fazendo um BI, o que que eu preciso sempre entender? Que eu tenho que montar minha tabela, Uhum, entendeu? Eu tenho que primeiro saber, lembra que nós vimos sobre as premissas, né? Então as suas premissas, junto com a sua tabela fato, ela que vai fazer o seu dashboard. uhum. Então, é por isso que eu sempre brinco, né? Não adianta você chegar aqui na fúria, sentar na frente do computador e vambora, você não sai nada, Ah, não. entendeu? Então você primeiro tem que montar, né? O que que é premissa? A premissa é isso. O que que vai ser analisado? Quais são os outros campos que eu preciso? Vão ser esses campos. O que vai ser analisado? Vai ser essas duas juntas. Aí eu começo a brincar. Para mim, que atualiza a planilha todo dia, Ah, baixa, baixa do programa lá, do sistema, sim, o arquivo CSV. isso. Quer ver, ó? Só para você ter uma ideia, né? Eu vou pegar aqui e vou abrir aquela tabela que a gente está usando como base. Quer ver, ó? Vou pedir para abrir aqui o ETL1. Então é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui embaixo e eu vou cadastrar um outro produto. Ó. Então eu vou cadastrar aqui o produto Shorts. Então vou pegar aqui mais um Shorts. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, no Shorts aqui. Ó. Então Shorts, ó, tá vendendo 524, tá vendo? Uhum, Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui e eu vou dar uma exagerada aqui no Shorts. Então no dia 5/4/2023, né? Foi feito a conta 341, o produto 6 e foi vendido aqui, sei lá, 200 produtos, certo? Vou pedir para uhum. salvar. Agora vou vir aqui, ó, dar uma olhada, ó. Então produto 6, coloquei mais 200. Vamos ver uma olhadinha aqui, ó. Agora eu venho aqui, em dados, vou pedir para atualizar. Olha lá, ó. Agora, tá vendo, ó? Eu tinha 500 e pouquinho dos shorts, agora eu tenho 724, ó. Uhum. Entendeu? É isso. Então, se você atualiza, né? E se você não mudou campo, ele atualiza sozinho. Uhum. Eu não posso mudar campo. Se eu mudar campo, aí ferrou tudo. Então. Não, é só relatório, salve e ele puxa daí. Isso, depois ele puxa. Entendeu? Então, nota, ó. Eu não estou trabalhando. Tá vendo? Ó, eu fechei isso aqui, ó. Isso aqui tá em outro lugar. Só que como ele entendeu que eu estou pegando essa informação, ele faz sozinho para mim. Entendi, cara. Certo? Uhum. Né? É bem bacana mexer com isso aqui, né? Então vamos lá. Poxa, Hã? isso é bom demais, cara. Agora o que, que eu preciso fazer? Fazer análise anual e anterior dos produtos por mês. Então o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o seguinte. Vou pegar. Ó, então eu preciso saber o que, que eu vou analisar. Tá? Isso aqui eu vou ter que tirar tudo, né? Porque eu não vou usar nada. Ó, então o que, que eu tenho menos? Menos eu tenho produto. Então os produtos eu vou colocar aqui em coluna. Tá? Hum, Ó, certo? Nas linhas, eu vou colocar aqui, ó, o mês. Ó, pronto. Olha ali, tá vendo? Ó? Ele já montou para mim, ó. Uhum. E o que, que eu preciso colocar aqui? Eu quero saber então, ó, a venda. Ó, eu tenho que pegar aqui agora o meu faturamento total, tá? E eu quero o total year over year. Tá.
isso aqui é normal, tá? Por Uhum. que ele deu esse erro? Porque lembra que eu falei que ele procura pra gente um erro com uma data anterior? Eu não Sim. tenho a data anterior, então para ele poder trabalhar, eu vou ter que colocar o filtro aqui primeiro. Então, ó, vou vir aqui nele, vou vir no analisar, inserir segmentação de dados e vou pegar o ano do calendário, ó. Hum. Pronto. Agora eu vou deixar aqui 2023. Agora eu consigo jogar o total year over year. Olha lá que legal. Tá vendo? Ele já relacionou tudo. Certo? Ó. Hum. Então, 2022 eu tenho só isso, 2023, tá? Tá vendo, ó? Por que ele colocou só em setembro? Porque só em setembro, outubro e novembro que eu vendi em 2022. Ó, Uhum. tá vendo só aqui, ó? Agora você consegue ter uma análise total dos seus dados. Tá entendendo? Tá difícil? Tô entendendo. Mas é a prática depois, tentar decorar todos o passo a passo. Então, aí depois você pega, depois você pega a videoaula e vai dando uma estudada, né? É, legal, cara. Tá? E aí, então vamos colocar aqui, né, já. Agora, o que eu preciso fazer, ó? Média do valor vendido, tá? Então, Uhum. eu vou pegar aqui na frente, vou colocar, né? Vou pegar aqui uma tabela um pouco menor, né? Eu sei que essa ficou grandona, porque é só para você entender o processo, tá? Uhum. Ó, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e eu não vou colocar produtos, vou deixar só o mês aqui e vou tirar a descrição, senão vai ficar muita coisa. Aí, ó, agora você consegue entender um pouco melhor, ó. Entendeu? Ó, Você tirou o que daí? eu tirei a descrição do produto. Tinha muito produto aqui, ia ficar uma coisa muito grande. Mas Ah, agora fica mais fácil, tá? uhum. Bom, então agora a gente vai pegar de novo uma tabela aqui qualquer, vou dar um Ctrl C e aqui vou dar um Ctrl V. E o que eu quero dessa tabela aqui? Ó? Eu quero dessa tabela só a média de valor vendido. Então já tem os produtos, né? Então vou vir aqui nele, ó, vou tirar o faturamento total e vou pegar o média de unidade vendida. Não, média de faturamento. Deixa eu ver se eu já tenho isso aqui. Não, aqui é valor produto, aqui é a unidade vendida mesmo, então tá certo. Pronto. Então essa é a média que eu tenho para cada um deles. Certo? Uhum. Uma coisa que dá pra gente fazer aqui, por exemplo, ó, eu quero saber a porcentagem de valores vendidos, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, de novo, né? O faturamento, o total unidade vendida, e vou jogar aqui. Ó. Só que eu não quero o total, eu quero apenas a porcentagem. Aqui é fácil, ó. Você clica com o botão direito do mouse, mostrar valores como e Mostrar valores. isso, ó. Porcentagem total das colunas. Pronto. Uhum. Olha lá. Ó. Então eu tenho a porcentagem e eu tenho a média. Certo? Certo. Então nota que você não precisa sofrer para fazer os dados, né? E para a gente agora terminar, a gente só vai fazer aqui, ó, o total vendido e as unidades vendidas. Então o total vendido é bem simples. Seleciono uma tabela qualquer aqui, vou dar um Ctrl C, pulo uma coluna. Então o total vendido, ó, eu vou tirar tudo aqui agora, ó, remover campo e remover campo. E eu vou vir aqui nele, ó, eu quero total vendido, faturamento total.
391. E agora, para fazer as unidades vendidas, eu venho aqui, ó. Então, Ctrl C, Ctrl V, tiro o faturamento e vou colocar as unidades vendidas. Pronto. 3.43. Pronto. Então, com isso, você tem o quê? Você tem a sua análise junto com o BI feito. Olha lá. Até aqui, alguma dúvida? Não, Jorge, seria mais dúvida que eu te falei, né? É novo para mim, né? Então é mais entender a sequência, o passo a passo, para não esquecer os detalhes, é importante.